Neste vídeo de hoje, nós vamos estudar mais um princípio da física quântica. O campo quântico, que é o conteúdo, da teoria quântica de campos. Se você tem um material eletrificado, um fio, outro qualquer, se você colocar perto dele um outro material, uma outra carga elétrica, duas cargas elétricas, surge uma força. Se as cargas são iguais, esta força tende a repelir, a evitar o encontro. Se as cargas forem diferentes, a força atrai, a força possibilita o encontro das cargas elétricas. Isso vale também para o magnetismo, né? Não existe carga magnética, né? Mas objetos magnetizados também produzem isso. Isso deu origem à ideia de campo, porque não se sabia o que produzia isso, uma força à distância. Newton, quando teorizou a sua famosa teoria gravitacional, ele ficou muito encucado com esse negócio. Você tem uma massa grande aqui, um corpo de massa grande, você tem um corpo de massa pequena, a massa grande atrai a massa menor. Isso é uma força gravitacional que ele desenvolveu lá. Mas ele não sabia, ele ficou perplexo, né? Será que é uma força invisível? Que força? Porque ele não tinha ideia de campo. Então, para resolver o problema do eletromagnetismo, surgiu a ideia de campo. Essas coisas, essa força invisível que atrai ou repele, está no campo. No caso, do campo eletromagnético. No caso do campo gravitacional. Nos aceleradores de partículas, quando as partículas colidem em alta energia, surgem comportamentos muito misteriosos, né? Quando as partículas se encontram, a energia que é produzida pelo encontro faz acontecer coisas misteriosas, sem tempo, sem espaço, partícula vai para o passado, partícula vem para o futuro e coisas desse gênero. Surgiu também a ideia de campo para explicar isso, campo quântico. Então nós já temos aí o campo eletromagnético, nós já temos o campo gravitacional e nós temos o campo quântico, no caso do encontro. Isso deu origem à teoria quântica de campos. E um dos físicos envolvidos nessa teorização foi Paul Dirac, em 1929, quando ele unificou a física quântica com a relatividade restrita de Einstein, que era, na verdade, o eletromagnetismo com a física quântica. Só que no campo quântico, aquilo que transporta a força são partículas, partículas esquisitas, partículas sem massa. No campo quântico, as coisas se tocam por uma partículas que ele chama de partículas mensageiras. Por exemplo, o campo quântico do eletromagnetismo, a partícula mensageira é o fóton. O campo quântico da força gravitacional, a partícula mensageira é o graviton, que ainda não descobriram. O campo quântico da força nuclear forte, a partícula mensageira é o gluon. O campo quântico da força nuclear fraca, a partícula mensageira é o bóson W positivo, o bóson W negativo e por aí afora. Na verdade, aqui é muito importante, quando os físicos falam em campo, eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que é esse campo. Eles não sabem o que estão falando quando falam em campo quântico. Aliás, eles não sabem um bocado de coisa, né, que só dão um nome, mas não sabem o que é. Por campo, compreende-se um âmbito, um domínio, uma dimensão
onde acontecem coisas esquisitas. E essas coisas esquisitas são as interações entre as partículas. O cara que primeiro surgiu com essa ideia de campo foi Faraday, né? Para explicar essa atração ou a repulsão elétrica. Vocês sabem que Faraday não era físico, não era matemático, ele nem tinha formação nessa área. Ele era um grande experimentador, ele era mestre em fazer experimento. Ora, mas o que fazia com que duas cargas elétricas se atraíam? Que diabo era isso? Que mistério era esse? Então ele disse que ele intuiu a ideia de linhas de fluxos, né? São linhas de fluxos invisíveis, abstratas, pelo qual a força atuava. Então a força atuava através de linhas de fluxo. E já na física quântica não são linhas de fluxo, são partículas mensageiras. Os físicos acharam a ideia de campo esquisita. Isso é coisa de místicos, eles achavam. Eles até falavam, inventaram uma piada, chamaram isso a bengala de Faraday. Porque Faraday não sabia explicar com equação, ele não sabia matemática, não sabia física. E eles falaram que então ele inventou essa ideia de campo para explicar a teoria dele, como uma bengala de Faraday, a bengala mental de Faraday. Veja você que quando nós falamos em campo, nós físicos não sabemos o que nós estamos dizendo. Mesma coisa quando o místico fala em corpo vital, corpo astral, a gente está no mesmo nível de ignorância deles. Campos morfogenéticos do Sheldrake, né? Nós físicos, na verdade, estamos no mesmo nível de ignorância. O fato é que essas coisas misteriosas que acontecem com as partículas, quando elas interagem uma com a outra, acontecem dentro deste tal de campo. É aí que as coisas rolam. É aí que é a festa do AP. Então, os encontros misteriosos entre partículas ocorrem neste âmbito, que é o campo quântico. Princípio da simetria. As leis que regem a realidade quântica são as mesmas que regem a realidade humana. Nos nossos encontros humanos, também produzem coisas não físicas, coisas não materiais, coisas metafísicas, metacorpóreas, metafenomênicas. Então, os encontros entre pessoas também se dá num âmbito que nós chamamos de campo. Existe um campo onde os nossos encontros com pessoas, com coisas e com lugares produzem processos não físicos, processos metafísicos. Isso nós somos obrigados a raciocinar assim, com base no que acontece com as partículas. Isso aqui não é um ensaio meu, não é uma tese minha, não é uma elucubração minha. Esse é um raciocínio necessário com base na teoria quântica de campos. Quando você se encontra com alguém, mais coisas acontecem, coisas invisíveis, que acontecem no campo quântico humano. Na realidade, tudo tem um campo quântico, tudo, inclusive os objetos da macro-realidade. Partículas, átomos, moléculas, células, organismos, órgãos, pessoas, vegetais, animais, insetos, pedra, planeta, tudo tem um campo quântico. Tem um campo. Isso significa que o fundamento essencial das coisas não pertence à realidade material.
ela pertence a esse campo. A essência das coisas, elas estão no seu respectivo campo quântico.